O nosso entrevistado é o professor Beni Schmidt, ele que é chefe e fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular e também professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que vai falar sobre a microcefalia, uma doença que vem assolando o país. São 20 estados já com esta doença e o professor veio falar sobre este assunto aqui na Rádio Cidade. A microcefalia preocupa as autoridades de saúde do país. Foram mais de 3 mil casos registrados em 20 estados brasileiros, além do Distrito Federal, e outros 18 casos estão sendo investigados na região amazônica. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é a microcefalia e como essa doença surgiu aqui no nosso país. Olha, Júnior, em primeiro lugar, quero deixar claro que eu vou dar uma opinião acadêmica, né? Uma opinião científica e que eu não torço para partido nenhum. Mas a primeira coisa que eu queria frisar é o despreparo total do governo frente ao que está acontecendo. Tá? Total despreparo. Em primeiro lugar, dizer que é absolutamente ridículo, inacreditável, colocar o exército brasileiro para matar mosquito, Júnior. Tá? Eu fico imaginando, infelizmente vou brincar com uma coisa muito séria, eu colocar o exército brasileiro para matar mosquito na selva amazônica. Tá? Então é um despreparo total do governo. O governo precisa chamar gente competente, tecnicamente competente. Não é hora de fazer política. É hora de formar uma equipe que conheça ciência para a gente entender o que está acontecendo. Então, Júnior, em primeiro lugar, ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém. A palavra-chave hoje, Júnior, é estudar. Nós temos que estudar o que está acontecendo com esses casos de microcefalia. Né? Então, para isso, eu não vi em toda essa imprensa ninguém chamar um pediatra, um neuropediatra, um neurologista, um neuropatologista. As únicas pessoas que eu vi falando sobre microcefalia na mídia são pessoas que não têm, são autoridades em moléstias infecciosas, perfeitamente, Davi Wittmann, Maierovic, mas o governo precisa montar uma equipe muito maior. A Organização Mundial da Saúde precisa ser contactada, porque se tudo isso é verdade, e eu não sei se isso é verdade, é algo insólito, inédito na civilização humana. Olha a gravidade da situação. O que acontece? Não se conhece a relação do Zika vírus com a microcefalia. Para que vocês, rádio ouvintes, tenham ideia, a rubéola, a citomegalovírus, que são outras viroses, né? A toxoplasmose, até hoje a ciência não estabeleceu qual é a relação com essa malformação cerebral. Então, a gente não vai sair vacina amanhã. O diagnóstico, para que vocês saibam, é dificílimo. O genoma do vírus não está sequenciado. O PCR não é uma coisa simples, polymerase chain reaction. O diagnóstico é difícil. Qual é a verdadeira relação do Zika vírus com a microcefalia? Ninguém sabe. Ninguém pode dizer. Tá? Mas se alguém pode dizer, esse será um patologista, um neuropatologista, um neuropediatra que vão estudar para saber o que está acontecendo. Precisa se realizar autópsias, necrópsias, né, dos natimor, para ver se quantos estão nascendo com microcefalia, para saber exatamente qual é a incidência, qual é a prevalência, quantos casos novos estão tendo realmente. Né? O Sistema Único de Saúde é totalmente... Agora eu falo com a autoridade, Júnior, eu sou professor de Escola Federal de Medicina há mais de 30 anos. Cada ano que passa, o SUS fica pior. Né? E só para o rádio ouvinte entender a gravidade da situação, disseram que tem mais de 3 mil microcéfalos. Essas crianças, todos esses nenéns têm que fazer reabilitação ontem, já. Que equipe multidisciplinar caríssima. Fono, terapia ocupacional, neuropediatra, neuromuscular, para que tentem
diminuir o atraso neuropsicomotor que esses nenês vão ter. Né? A denúncia que o senhor faz é muito grave, a falta de especialistas num caso que, pelo que o senhor coloca aí, nós acompanhamos aí, por todas as notícias que estão na imprensa nacional, de que o caso de microcefalia é gravíssimo, principalmente não se sabendo de onde vem essa microcefalia, e um caso que se alastra pelo país, já são milhares de casos pelo país todo, são mais de 20 estados já com o caso. E, inclusive, no final do ano, e outra questão também importante que eu gostaria de tratar com o senhor, é a falta de informação, inclusive informações desencontradas e boatos. No final do ano, inclusive, circulou pelas redes sociais um boato de que a doença estaria sendo causada por um lote vencido de vacina contra a rubéola e que teria sido aplicado em gestantes no Nordeste. Essa notícia ela jamais foi confirmada, não é mesmo, professor? Perfeito, Júnior. Foi muito bom que você colocou. Repito, não sou de nenhum partido político, mas o governo... Eu achava, viu, Adolfo, que durante a minha vida o gesto mais hipócrita da saúde do nosso país, eu achava que tinha sido o programa Mais Médicos. Né? Pelo simples fato, como é que um cubano vai conversar com uma pessoa que mora distante, num lugar do interior, uma pessoa humilde, que nós médicos, quando vamos atender num lugar humilde, é difícil para a gente entender o português. Imagina um cubano. E a medicina começa pela anamnese. Né? Então eu achava que o programa Mais Médicos era a coisa mais hipócrita que eu ia vivenciar durante a minha vida, viu, Júnior? Mas o que está acontecendo agora da microcefalia eu repito, é inaceitável. A população brasileira tem que cobrar do governo uma atitude séria, uma atitude, um mínimo séria. O presidente do país não pode chegar e falar que vai colocar o exército na rua para matar mosquito. Tem gente do exército com lanterna, Júnior, procurando mosquito. Entrar na casa dos outros. Quer matar mosquito? O Brasil pega o dinheiro e investe na saúde, no saneamento básico, perdão. Água potável, esgoto, tratamento de lixo. Nós temos que limpar o país. O Rio de Janeiro é tão lindo e está tão sujo. Eu dei entrevista, sabe, Júnior, esse final de ano, foram mais de 20 entrevistas que eu já dei de microcefalia nessa semana. E muitos que me entrevistaram dizem que as suas cidades estão porcas, sujas, falta educação para a população. Também não adianta você fazer saneamento básico se o povo não é educado a não jogar lixo na rua. Por que o exército tem que entrar na minha casa? A gente tem que limpar a casa da gente, né, para viver com qualidade de vida. Um grande exemplo da... vacinas, Júnior, o lote de vacina, a resposta é aquela do começo da nossa entrevista. Não sei. Ninguém sabe nada. Ninguém pode dizer nada. E se disser que venha conversar comigo porque está mentindo. Gente da Anvisa, gente do governo. Eu não preciso medir, por exemplo, primeiro eu vou falar da vacina. A palavra correta é, nós temos que estudar o que está acontecendo, fazer autópsia. Existem vários tipos, sabe, Júnior, de microcefalia. Microcefalia, qual é o conceito de microcefalia? É a parada do desenvolvimento embrionário do encéfalo por volta do 3º mês de gestação. Esse é um diagnóstico bacana, acadêmico de microcefalia. Existem vários tipos de microcefalia, metendo o cerebelo, sem comprometer o cerebelo. E um bom pediatra, um bom neuropediatra, não precisa medir a cabeça da criança para fazer o diagnóstico de microcefalia. Ela tem alterações fenotípicas, alterações visuais a olho nu, né? A testa é pequena, curvada para trás, ela fica mais ou menos na linha da boca. Então a criança, ela tem uma face típica de microcéfalo, né? Então precisa gente competente, gente que estuda, neuropediatra. Quanto à vacina, ninguém sabe. Agora eu quero falar uma coisa importante, se você me permite. Que eu acho que o governo devia aproveitar esse momento
para dar educação. O que falta no nosso país é informação, Júnior, rádio ouvinte. Informação e educação. Informação, educação, educação, informação. Os mais humildes do nosso país não sabem que casamento consanguíneo tem que fazer aconselhamento genético para não casar, porque a incidência de malformações, não só microcefalia, em casamentos consanguíneos é altíssima. E o Brasil é um dos países que bate recorde de casamento de primo com prima. Né? E até hoje, antes desses surtos, sabe, Júnior, a principal causa de microcefalia descrita na literatura, então não é opinião pessoal de Denis Schmidt, é uma opinião da literatura, é um consenso da literatura, é justamente os casamentos consanguíneos. Então o governo tem que falar sobre casamento consanguíneo. A gente do desastre, a gente tem que aproveitar para crescer, para fazer uma coisa boa com o. Não adianta ficar falando mal de político e de todo mundo. A gente tem que construir para melhorar. Olha, eu vou deixar uma mensagem para o rádio ouvinte boa depois de tudo isso que eu falei. A ciência nunca esteve tão evoluída. O homem nunca soube tanto, nunca teve tanto conhecimento. Só depende de nós. Só depende de nós transformar o nosso mundo num paraíso. O senhor acredita que a microcefalia pode estar associada também à exposição às substâncias tóxicas ou ainda à desnutrição da criança? Júnior, muito boa pergunta e vou responder para dar ênfase, para aproveitar bem a sua entrevista e já agradecendo essa oportunidade aí da Rádio Cidade de Jundiaí. Não sei, ninguém sabe. Está na hora de estudar qual é o período cefálico dos pernambucanos. Entendeu? Como é que um indivíduo vai fazer o diagnóstico de microcefalia? Como é que ele vai falar que a cabeça está menor? Se a gente não sabe qual é o perímetro cefálico do pernambucano. Outra coisa, cabeça pequena não é cérebro pequeno. O que vale é o volume do cérebro. Tá? O cérebro de um recém-nascido tem que pesar pelo menos 1.100 gramas. Então o cérebro com 800 gramas é microcéfalo. O cérebro com 900 gramas é microcéfalo. E tem uma série de alterações anatômicas. Né? Por isso que tem que ter um neuropatologista. Júnior, quando você está com dor de dente, aonde que você vai, Júnior? Dentista. Muito bom, Júnior. E quando você, Deus me livre, tem algum problema neuropatológico, quando é que você tem que ir? No neuropatologista, certo? Não pode, o governo jogou tudo em cima da moléstia infecciosa. Né? E para mim, como cientista, ou para a literatura, é muito estranho um vírus. É inacreditável que certos colegas médicos disseram para as meninas parar de ter nenê, parar de engravidar. Se a gente não sabe o que está acontecendo, causando neurose para essas moças, e se a principal causa é casamento consanguíneo, o que adianta ela não engravidar agora? Se ela tiver um filho daqui 4, 5 anos, ela vai ter neném microcéfalo. Se ele tivesse que falar alguma coisa, teria que falar para ela trocar de marido, o que também é um absurdo, né? Mas assim, eu queria ressaltar e já agradecendo a participação do senhor, voltaremos a conversar com o senhor, eu achei o assunto muito interessante e grave da mesma forma, em função desta falta de informação e desta falta de se saber o que se fazer. É o que o senhor colocou aqui. Precisa se estudar mais, não só casos de microcefalia, como outros casos que possam vir a acontecer no país. Parece que o país está passando aí por um problema de falta de estudo, o país não está se preparando para as coisas, principalmente o Brasil, que é um país tropical, e o país tropical está sujeito a várias doenças de ordem através de transmissões por mosquitos, etc. A própria temperatura acaba favorecendo a transmissão dessas doenças, e eu gostaria de agradecer já ao senhor, e até entraremos em contato para saber como foi essa reunião
que o senhor terá, e como foi essa reunião que o senhor terá junto às autoridades de saúde do governo, para ver se eles têm vão dar algum norte aí para a população brasileira, ou se esses casos de microcefalia vão aumentar e pior, podem surgir outros casos de alguma outra doença que não conheçamos aí. Olha, a previsão é de 12 mil casos esse ano, por um professor de patologia da USP. Então, palavras-chave da nossa entrevista: saneamento básico. Saneamento básico é a maior arma para matar inseto, mosquito. Casamento consanguíneo, aconselhamento genético. A ridicularidade da colocação do exército para matar mosquito, para invadir as casas. Nós estamos jogando dinheiro público no lixo, né? E a falta de uma equipe competente para estudar aquilo que está acontecendo no nosso país. E quinto e último, a Organização Mundial da Saúde tem que ser chamada rapidamente, porque existe a Aedes aegypti, esse nosso mosquito, ele está presente em toda a América Latina, no continente americano inteiro. Então, se tudo isso for verdade, hein, Rádio Ouvinte? Se tudo isso for verdade, a gente precisa estudar para saber onde está a verdade. Então, é realmente alguma coisa importante. E parar de fazer alarde, viu, Júnior? De falar para deixar as meninas neuróticas, falar para não engravidar. Quando a gente não sabe alguma coisa, né, Júnior? Melhor é ficar quieto, né? Do que falar bobagem. E eu quero agradecer de novo a Rádio Cidade por esse espaço. Os cientistas brasileiros, está cheio de gente maravilhosa aí, que tem muita coisa para dizer, né? E eles têm que comparecer, né? Para a gente tentar tirar alguma coisa de bom para o Brasil, que o Brasil é um país maravilhoso. O professor Beni Schmidt, ele que é chefe e também fundador do Laboratório de Patologia Neuromuscular e professor adjunto de Patologia Cirúrgica da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que falou ao Jornalismo da Cidade.